Aço. PMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a BMC News e a Com Dinheiro para trazer para vocês, espectadores aqui da BMC News, investidores e profissionais de mercado, as melhores cabeças, né, para responder as piores perguntas, trazendo sempre as melhores respostas, porque faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. E hoje nós estamos aqui nessa sequência de transmissões especiais gravadas aqui direto da Expert XP 2023, né, o maior evento sobre investimentos no mundo. Nós estamos aqui aproveitando para trazer aquelas cabeças que a gente busca desde o começo do programa. É difícil conseguir a agenda, a gente vai lá, pega o pessoal no stand, traz pelo braço aqui, né? E a gente conseguiu trazer hoje uma participação muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aqui a participação do Marcelo Guterman, especialista de investimentos da Western Asset. Marcelo, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Aliás, você tem uma vantagem sobre mim porque eu tenho crachá, você não tem e eu esqueci seu nome. Felipe Ferreira. Felipe Ferreira. Felipe da Com Dinheiro funciona também. Ah, perfeitamente. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer e conte sempre conosco. Maravilha, Marcelo. A gente tem aqui, a gente conhece naturalmente por causa da Com Dinheiro, a gente acaba acompanhando muito o mercado de fundos. E a gente vê algumas gestoras que se destacam em performance de várias frentes. E a Western aqui no Brasil tem feito um trabalho muito interessante de diversificação. E estar presente em alguns segmentos, ser vanguardista em alguns segmentos, como o Western tinha um fundo muito relevante em BDRs, que foi um primeiro grande acesso desse mercado para o investidor brasileiro. O que vocês têm olhado de mercado? O que está puxando? Já que vocês que ajudam a puxar essas tendências, o que é a tendência para os próximos meses aí no investimento aqui no Brasil? É interessante a pergunta e começar com o BDR, porque o BDR voltou a ser uma excelente opção, né? Com a recuperação da Bolsa Americana, principalmente puxada por ações de crescimento, que é uma característica do nosso fundo de BDR. O fundo de BDR passou novamente a ser uma opção bastante interessante. Então, o que a gente está hoje oferecendo para os investidores no nosso stand é Bolsa Americana, via o fundo de BDR, via o US Index, a gente pode conversar depois sobre a diferença entre os dois, e o nosso fundo de crédito. Por incrível que pareça, apesar desse ano horroroso para crédito, a gente aprendeu, né, que a gente tem que comprar na baixa e vender na alta. Nós estamos na baixa em crédito. É o momento de comprar, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso. Só nessa resposta, a gente já abriu um tema para uns 3 ou 4 programas aqui. Eu vou começar do fim. Vamos falar de crédito. A gente está falando de high yield ou high grade? High grade. O high yield no Brasil é um mercado ainda pouco líquido. E a gente procura trabalhar com mais liquidez, né? Então, os nossos fundos de crédito são mais focados em investment grade, né, basicamente. Debentures, FDICs, letras financeiras, são fundos bastante diversificados. Quando vocês olham para crédito, vocês vão caçar aquele alfim adicional, tentar ali pegar aquele título que está mal precificado em cima do seu rating? Basicamente é isso. Quando a gente faz uma análise, né, nós temos uma equipe local. Primeiro, a Western Asset é uma casa de crédito global, né? O nosso forte é crédito lá fora. Nós administramos 380 bilhões de dólares lá fora. Aqui dentro são 40 bilhões, sendo 7 bilhões em crédito. E a nossa equipe aqui dentro, né, nós temos 5 analistas de crédito, focam justamente nisso, em buscar distorções no mercado, né? Dado um determinado rating, o yield daquele papel faz sentido, não faz sentido, e a gente não tem, não é bem vergonha o nome, mas é pena de deixar passar um papel, né? Porque aquele papel tem muita demanda, o yield muito baixo, coisa que não está acontecendo hoje, porque afinal o mercado está bastante estressado, né? Ainda. Mas no passado, tem momentos que a gente fica meses sem comprar crédito por causa do yield pouco razoável para um determinado rating.
E quando a gente olha para o mercado global, crédito é muito longe o carro-chefe. Só que aqui no Brasil a gente pensa renda fixa muito vinculada a títulos do governo, até pelo tamanho da dívida do governo em relação à economia. Isso machuca muito o mercado de crédito aqui no Brasil, Marcelo? Já machucou mais, né, o crowding out, né, que você tem tanta dívida do governo, tanto papel do governo que não tem espaço para o crédito, né? No passado já foi pior, hoje o mercado de crédito, até porque o BNDES saiu desse mercado, né, que era um player relevante, deu oportunidade para o crescimento do mercado de crédito, e hoje o mercado secundário, que é onde a gente vai buscar as oportunidades, né, cresceu bastante. Então hoje você tem um mercado de crédito bastante interessante, óbvio, há anos-luz de distância ainda do mercado lá fora, que é muito mais profundo. Não é o mercado lá fora, é o mercado americano, porque mesmo o mercado europeu é uma sombra do que é o mercado americano de crédito. A Alemanha é muito bancarizada, exatamente, né? Exatamente. Então Japão, enfim, Austrália, todos comem poeira quando você vê o mercado americano. Então é o mercado americano contra todo o resto. E o mercado brasileiro de crédito tem sim evoluído. Eu diria hoje é muito mais líquido do que era pré-pandemia, por exemplo, né? A Western consegue ter um posicionamento interessante porque ela vê o mercado global, mas tem aqui no Brasil uma operação muito relevante, né? A gente está falando de 10, 15% do AUM global, não é isso? Exato. E nós aqui, mais do que isso, né? Nós temos uma equipe completa local, né? Nós fazemos a gestão com a equipe local. Óbvio que nós aproveitamos as ideias de investimento dos nossos escritórios lá fora. A troca de ideias ela é constante. Para você ligar para um analista ou para um gestor lá fora, é um ramal de 4 números, né? Não tem nem DDD, né? Então você tem de fato esse contato, mas você tem uma equipe local aqui bastante relevante, né? E como essa ponte, nos fundos locais, vocês trazem alocações globais também? Sim, principalmente nos fundos multimercados, né? Nós não temos aqui uma mesa de moedas, nós usamos a mesa de moedas que fica na nossa sede em Pasadena, né, na Califórnia. E mesmo as ideias, porque hoje, eu não vou aqui chovendo molhado, né? Tudo que a gente faz no Brasil, o nosso mercado está umbilicalmente ligado com o que acontece na curva de juros nos Estados Unidos, a China espirrou, aqui tem consequências. Então você tem uma fonte on the ground, né? Quer dizer, lá fora, com gestores que colocam o dinheiro nas apostas que fazem, né? Porque é diferente de você ter uma consultoria, uma corretora que não faz efetivamente, não gere portfólio, né? Você faz a gestão de portfólios e você tem as ideias de investimentos. E a gente aproveita essas ideias de investimentos. Então, nossa opinião sobre curva de juros, como que o Fed vai fazer, os nossos gestores têm ideias e nós aproveitamos essas ideias. Não é 100%, não é que você pega a ideia e importa. Você pega a ideia e adapta aos ativos locais. Bom, como os ativos locais vão se comportar se acontecer aquilo, né? Você faz uma tropicalização. Aí, nessa tropicalização, o próprio escopo muda um pouco. Você comentou que aqui são 7 bi em crédito, né? Então você tem 33 de outros mercados. Exato, exatamente. Mais do que isso, 35, né? Porque são 42. Eu falei 40, são 42. Exatamente, nós temos ações, nós temos renda fixa local, né? Que aliás é a grande parte. Todo gestor brasileiro, grande parte é renda fixa, porque esse é o investidor brasileiro, né? O investidor brasileiro investe em renda fixa. Então, grande parte da nossa gestão é de renda fixa. Temos fundos de ações, temos fundos multimercados, temos o fundo de BDR, fundo de crédito, enfim, temos uma grade completa de produtos. Maravilha. E quando você comentou sobre trazer as ideias, importar ideias, eu vou aproveitar aqui o espaço para fazer um pouco download também dessas
dessas ideias. Você comentou que vocês estavam voltando a olhar especialmente para ações de crescimento americanas que tinham um espaço aí interessante, e essa diferença entre Bolsa Americana e US Index, alguma coisa assim, não é isso? Explica aí um pouquinho pra gente essa diferença e onde estão as oportunidades aí de mercado americano. Perfeito. Então temos dois fundos para acessar o mercado americano de ações. O US Index, ele é um fundo passivo que opera contratos futuros de S&P no Brasil, portanto ele não tem a influência do dólar. Então ele é passivo e ele é redeado. Então ele vai acompanhar o dólar, ele vai acompanhar o S&P e vai render sempre um pouquinho a mais que o S&P, porque eu tenho o diferencial de taxa de juros entre o contrato futuro e o à vista. Então ele sempre vai render S&P mais alguma coisinha. Então você está juntando aí o melhor de dois mundos, taxa de juros brasileiro com S&P. Esse é o primeiro produto. E o segundo produto é o famoso BDR, que já chegou a ter 150 mil cotistas, né, antes da Bolsa Americana cair no ano passado, né, porque foi a realização, né, de um período bastante longo, né, de subida de bolsa. E esse é um produto que ganhou mercado porque ele tem três fontes de geração de retorno. O primeiro é a própria Bolsa Americana. O segundo é o câmbio. Então, ele tem a influência do câmbio. Então, quando o real se desvaloriza, ele se beneficia. E o terceiro é o alfa que o gestor imprime sobre o S&P. Como é que o gestor faz a escolha dos papéis? E aí é o que eu digo que o fundo tem um tilt para ações de crescimento. É um fundo que replica, mais ou menos, né, dentro das limitações do mercado de BDR brasileiro, ele replica uma estratégia de growth lá fora. Quando nós trouxemos esse produto para cá em 2014, nós pensamos, poxa, porque quem faz essa escolha de papéis é uma empresa co-irmã nossa dentro do nosso grupo de gestores chamada ClearBridge. Né? ClearBridge é uma empresa americana que faz gestão de 150 bilhões de dólares em ações nos Estados Unidos. E eles é que montam a carteira. Eles têm várias estratégias. Você olha lá, bom, vamos escolher o que para trazer para o Brasil? O que faz sentido? O Brasil é um país emergente, de crescimento. Eu preciso ter alguma coisa que faça competição com a ação, com a bolsa local. Portanto, faz mais sentido eu trazer alguma coisa de crescimento, né? Porque o velho, ele não vai ter o alfa que eu acho que vai acontecer no longo prazo. E foi exatamente o que aconteceu, né? O growth foi o que explodiu nos Estados Unidos nos últimos, desde 2014, estamos falando de 10 anos aí, né? Então, o tilt é para growth. Então, não é só ação de tecnologia, é growth como um todo. Nós temos, obviamente, as ações de tecnologia, a gente pode falar sobre os papéis daqui a pouco, mas nós temos, por exemplo, Visa, que é uma empresa bandeira de cartão de crédito. Pô, mas o que isso tem a ver com tecnologia? É uma ação de growth, tem um crescimento de lucros muito acima da média e tem tecnologia, né, embarcada no business. Então faz todo sentido a gente ter na carteira, né, e tem dado um alfa muito interessante. Então, esse ano, o S&P em real, né, quando a gente pega também a variação do dólar, está rodando aí alguma coisa como 6%. O fundo está dando 25%. Justamente por causa dessa recuperação das empresas de tecnologia, né, ou de crescimento, na verdade. E Brasil? Dá para olhar a Bolsa Brasil no cenário que a gente está? Excelente questão. Brasil já é um caso um pouco mais complicado. A Bolsa Brasileira teve um rally importante nos últimos 4 meses, né? E o que a gente vê é que esse rally ele está basicamente ligado com a queda da taxa Selic, né? Porque bolsa é assim, você tem o numerador e o denominador. O numerador é o lucro das empresas, o denominador é a taxa de desconto. Então você traz a valor presente o lucro das empresas por uma taxa de desconto. O que aconteceu é que essa taxa de desconto caiu, né? Porque a curva de juros
embutiu uma queda de Selic que não estava na conta de ninguém no início do ano. Então foi isso que aconteceu. Esse rally, na nossa visão, acabou. Porque a curva de juros ela está mais ou menos já no patamar, já está embutindo lá uma Selic de 9% no final do ciclo de queda de juros. Muito bem. Pode ser até um pouquinho menos do que isso, mas agora sintonia fina. Agora, nós precisamos ver crescimento de lucro. E aí é que a coisa complica. Porque você tem um governo hoje que está desesperadamente atrás de dinheiro para fechar as contas. E deep pocket no Brasil é empresa. Vamos agora fazer a tributação dos fundos exclusivos. Vamos pegar o fundo offshore. É merreca. Não é isso que vai resolver o problema. Isso é mais propaganda do que dinheiro, né? Onde tá o dinheiro? Nas empresas. Então, hoje mesmo, já saiu, né, a MP da tributação, enfim. Já começa a sair análise, tal setor, telecomunicações vai ser prejudicado, saúde vai ser prejudicado, banco vai ser prejudicado, inclusive com a JCP, né, o fim da JCP, enfim. Qual é a próxima empresa que vai levar um tiro do governo procurando dinheiro para fechar as contas? Então, como é que você faz qualquer projeção, né? Quando as regras podem mudar amanhã? Então, isso complica muito. Fora a questão macro, que é o equilíbrio fiscal, né? Quer dizer, como é que você vai atingir superávit primário com esse arcabouço fiscal? Quanto mais crítica a situação fiscal, maior o incentivo a piorar as projeções do lucro. Claro, de dois pontos de vista, né? Do ponto de vista macro, em que a situação do país, né, a taxa de juros real tem que ser mais alta, e do ponto de vista micro, que setor que você vai atacar para fechar suas contas, né? Então, por isso que Brasil, para nós, é um pouco complicado. É um ativo barato, né? Nós estamos falando de um PL de bolsa aí mais ou menos na faixa de 8,5, por aí. Já teve mais barato, né? Teve na faixa de 7. Média histórica dos últimos 5 anos, alguma coisa como 10, 10,5. Então, do ponto de vista fundamentalista, tá barato. Só que aquela coisa, né? O value trap, né? O ativo tá barato e vai continuar barato pelos próximos 30 anos, né? Sei lá. Porque você não tem o trigger, você não tem o crescimento de lucros, você não tem, né? A gente precisa ver isso para ir mais confiante na bolsa. Maravilha. Então, o problema do Brasil não é exatamente o preço, o fundamento tá até ali. A questão não dá nem para chamar de incerteza, a gente já sabe que vai ser machucado, né? A questão é saber de onde, né? Da onde virá o tiro, né? E agora, vocês não olham, vocês não têm uma mesa aqui Brasil de juros e moeda, né? De moedas, de juros sim. De juros tem. Sim. E a gente viu para os fundos multimercados, historicamente no Brasil, operaram os juros muito bem. E aí os ciclos mais recentes de juros machucaram esses multimercados. Como é que vocês têm olhado lá na mesa de juros para as perspectivas, se vocês têm conseguido buscar boas oportunidades ali com as oscilações recentes de curva, mas sobretudo se vocês vislumbram para o próximo ciclo ainda boas oportunidades? Obviamente as oportunidades diminuíram, né? Porque você já teve um rally importante de taxa de juros até o momento no ano. Então, é como eu disse, você hoje está na fase da sintonia fina. Hoje o mercado embute, a curva de juros embute uma Selic terminal de 9. Se nós, 9, entre 9 e 9,5. Vamos tentar desenhar um cenário base, né? Em que a taxa de juros real no Brasil está na faixa de 4. O Banco Central trabalha com 4, vamos colocar 4,5 como um prêmio. E uma inflação de 3,5. A meta é 3, vamos colocar mais meio de prêmio. 3,5 mais 4,5 dá 8. Então, num cenário em que a inflação está mais ou menos na meta, ou está convergindo, e uma atividade econômica que não está muito aquecida, o Banco Central poderia chegar lá nos 8. Né? O mercado está hoje alguma coisa entre 9 e 9,5. Então, tem algum espaço ainda para ganhar dinheiro com taxa de juros, né? Na curva de juros. Mas é muito menor do que estava no início do ano, que estava precificando 12. Muito bem. Como é que nós
operamos essa curva de juros? Nós tentamos sair um pouco da discussão sobre data de início e velocidade de queda de juros. Porque isso, assim, a leitura do que o Banco Central ia fazer não era tão simples, ainda mais com mudança de diretoria, enfim. Vamos tentar apostar no tamanho do corte. Então, vamos apostar num corte até os 8. Como é que você aposta nisso? Você fica mais ou menos na parte intermediária da curva pré-fixada. Você não vai muito no curto, porque o curto vai depender de quando vai iniciar, qual a velocidade, vai cortar 50, vai cortar 75, não vai cortar nada. Eu não quero essa discussão. Eu quero ver o total, o orçamento total. Eu vou na parte intermediária. Agora, a gente não foi de peito aberto, porque tem a questão fiscal. E a questão fiscal, ela vai cobrar o seu preço ao longo do tempo. Pode ser não ser no curto prazo, mas ela vai cobrar o seu preço. Aonde ela vai cobrar o seu preço? A gente já está vendo isso nos últimos 2 meses, na parte mais longa. Então, nós ficamos short na parte mais longa com uma proteção. Isso cobrou o seu preço logo no início da estratégia, porque efetivamente toda a curva caiu, então a gente poderia ter ganho mais sem essa proteção, mas ela valeu a pena agora em julho e agosto. Um repique, né? Exato, porque justamente o mercado começou, e não só aqui, isso é interessante, lá fora também. Esse mês de agosto foi bem interessante, as treasuries subiram. Meio que, o que está acontecendo, né? A inflação está caindo, né? Ou está bem comportada, não é que a atividade está bombando. Tem essa questão fiscal que começa, né, a incomodar. Você fala assim, poxa, tem alguma coisa incomodando aqui. É essa conta que não fecha, né? Marcelo, queria agradecer muito sua participação. Mas já acabamos? Então, a sensação que eu tenho, passou 5 minutos. Exato. Eu queria passar aqui mais umas 2 horas, mas, poxa, o pessoal já tá ali pulando. A gente tá no aquário aqui, pessoal. Então o pessoal tá pulando ali já. Não, pelo amor de Deus, tem que encerrar. Mas, Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer receber vocês aqui. Eu que agradeço muito e sempre conte conosco. Pode ter certeza que sim. Muito obrigado ao Western por liberar aqui a participação do Marcelo, que não é brincadeira. E muito obrigado a você, telespectador da BBC News, por ter nos acompanhado até aqui, até o momento. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Você com Dinheiro. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Você provavelmente já ouviu falar dela.
Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande Depressão. Mas você lembra o que aconteceu na crise de 2008? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre uma das maiores bolhas financeiras do século. A crise financeira de 2008 foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, causada pelo aumento expressivo nos valores imobiliários e não foi acompanhada pela renda da população americana na época. Com isso, bancos começaram a oferecer mais crédito para a população, o que expandiu o crédito imobiliário e atraiu o consumo, causando a valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas, e sim pela alta procura. A consequência disso, uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos bancários para financiar esses imóveis eram vendidos na forma de títulos imobiliários, com taxas de retorno bem altas. Com isso, os investidores se tornaram credores dessas pessoas que tomaram crédito para financiar os imóveis. Bom, com o passar do tempo e o aumento da inadimplência batendo na porta, surgiu outro alerta: a crise dos bancos. Milhares de americanos sem conseguir pagar suas dívidas e hipotecando suas casas. Esse grupo de pessoas desempregadas e sem comprovar renda eram chamadas de subprime mortgage, ou numa tradução livre, hipotecas de alto risco. Além disso, foram criados títulos no mercado financeiro lastreados a essas hipotecas. Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país, e com isso o Federal Reserve começou um movimento de aperto monetário para tentar conter a inflação elevada. Mas como já mencionado, o aumento dos juros nesse cenário acabou com a vida financeira das famílias. Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. O que acontece
acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Olá, pessoal! Estamos no ar aqui com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, sempre trazendo aí as melhores cabeças do mercado, bater esse papo com vocês. A gente, nesse segundo bloco dessa edição especial aqui, transmitida direto da Expert XP 2023, a maior evento de investimentos do mundo, nós temos aqui para bater esse papo especial com vocês ninguém mais, ninguém menos que o Thiago Reis, sócio fundador da Suno. Tudo bem, Thiago? Prazer enorme estar aqui com vocês da BMC News. Poxa, você é um dos convidados. A gente tem aproveitado aqui a Expert para trazer alguns nomes que a gente gostaria de trazer, mas não conseguia por essas circunstâncias. E ter a oportunidade de bater esse papo com você foi muito prazerosa. Oh, muito obrigado, mas eu já fui várias vezes lá na BMC News, acompanho bastante. Sem dúvida, mas no Você com Dinheiro é a primeira vez. É a primeira vez. Maravilha. Então a gente vai aproveitar essa meia horinha aqui que nos cabe, bater um papo sobre Suno, bater um papo sobre bolsa, bater um papo sobre investimentos no geral. E vamos começar do começo. Como é que está de perspectiva para esse segundo semestre aí em investimentos no Brasil? Bom, nos últimos, talvez, 2 anos, a gente passou pelo aumento da taxa de juros, né, do ciclo monetário aí, e agora acho que começa a reverter. Isso cria novos horizontes. As pessoas no Brasil, quando o CDI começa a cair, sobretudo ali abaixo de 1% ao mês, que acho que está chegando muito em breve, né? Provavelmente com a próxima queda da taxa de juros, vai demorar um tempinho para a gente ver o tradicional 1% ao mês que muitos investidores almejam, né? E geralmente no Brasil, quando baixa desse 1% ao mês, as pessoas buscam alternativas de investimento além da renda fixa. O Brasil, infelizmente, é o país da renda fixa, só que quando a renda fixa fica barata, ou melhor, fica com juros menores, as pessoas buscam alternativas. Então, a gente já começa a sentir lá na Suno, nos diversos canais que a gente tem, uma busca cada vez maior por informações de renda variável. Ainda, obviamente, muito distante do que em outros momentos, quando o juros estava muito mais baixo, a gente via, mas a gente já vê o mercado se descongelar. E isso fica evidente através dos sinais que a gente vê do mercado de capitais, como os índices subindo, empresas fazendo follow-on, fundos imobiliários fazendo follow-on. Então, acho que o mercado está voltando de um período tenebroso e gélido. Tomara que isso dure mais. A gente, no Brasil, você comentou que o Brasil, infelizmente, é o país da renda fixa. E o Pasquarelli, Rafael Pasquarelli, que foi meu sócio na Com Dinheiro, Grande cara. Ele brincava o seguinte, falava, se a gente olha os últimos 20 anos, o CDI bate o Ibov, com larga margem. Uhum. Mas eu espero que pelos próximos isso não aconteça. Só que há 20 anos eu falei a mesma coisa. A pergunta aqui é a seguinte, dá pra gente pensar em ganhar prêmio de risco de bolsa no Brasil, ou a gente pode aceitar um prêmio de risco negativo? Cara, ótima pergunta. Essa discussão de que o CDI bate o Ibovespa, acho que tem vários pontos que devem ser levados em consideração, né? Nos últimos 200 anos, existiram alguns no plural, eventos de default de risco soberano, né? Então, de fato, nos últimos 20 anos não teve. Isso não significa que não teremos, né? Os nossos vizinhos aqui da Argentina tiveram problemas recentes.
de não pagar. Por quê? O governo gastando mais do que arrecada, o risco de crédito ele se materializa, né? Não acho que isso é o cenário atual do Brasil, mas é uma coisa que não dá para perder a atenção. O déficit público está aumentando, e isso, se perpetuar, existe uma chance, em um cenário extremo, de ter um risco de crédito e aquela renda fixa que você tem tomar um haircut, né? Tomar uma perda numa eventual renegociação de dívida, como já teve na história brasileira, lá atrás, várias, mas a gente esquece, né? Porque não teve na nossa vida, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 29. 29 anos. Você não viu e eu também não vi. Mas nossos avós viram. Então, isso não pode ser descartado. Essa trajetória de déficit preocupa. Outra coisa que o Ibovespa tem é que tiveram algumas empresas muito ruins que pesaram muito no nosso índice. Vamos dar nome aqui, OGX, né? Essa empresa ela tirou uns 10% de rentabilidade total, que é bastante coisa. Outra coisa que eu não gosto muito de analisar o Ibovespa é que ele tem um caráter pró-cíclico. O que eu quero dizer com isso? Quando as commodities estão em alta, as commodities representam mais do índice. Quando as commodities estão em baixa, elas representam menos. Então, quando tá na baixa você vende, quando está na alta você compra. Eu gostaria que os investidores não fizessem isso, que é o que o Ibovespa faz. A gente já fez estudos lá que se você pegasse as empresas brasileiras e botasse um peso igual entre todas, essa lógica se inverte. As ações, na média, ganham do CDI, mas o Ibovespa perde do CDI. Porque o índice ele foi mal construído, ele vai ser sempre mal construído, na minha opinião, enquanto tiver essa fórmula. Metodologicamente, puxa o retorno para baixo. Eu fiz uma vez um levantamento, lá via com dinheiro, se você simplesmente pegasse o Ibovespa e ele fosse equal weighted, já seria... Bem melhor. Nossa. Quantas vezes melhor? Você deve ter... eu lembro... Provavelmente ganhava do CDI. Provavelmente. Ganhava do CDI. Ganhava do CDI. Então, o problema das ações brasileiras não são as ações brasileiras, é a composição do índice. Excesso de peso para... Exatamente no caminho pró-cíclico, né? Você compra Vale quando o minério está $200 e vende quando está 40. Quem fez isso fez um péssimo negócio. O certo seria fazer o contrário, né? Ou pelo menos comprar igual ao longo do ciclo, coisa que não é feita no Ibovespa. Respeito à metodologia do Ibovespa, ela é clara, ela é objetiva, só que o Brasil tem muita empresa de commodity, né? Então, importar uma metodologia de fora para cá, você acaba pegando esse peso muito grande das empresas cíclicas. Você vai lá para os Estados Unidos, você tem muita empresa que não tem nada a ver com commodity, né? As empresas de tecnologia, empresas de consumo, McDonald's, Coca-Cola, Nike, tecnologia, Apple, Google, Facebook. Essas empresas, elas têm a sua própria dinâmica que é mais, vamos dizer assim... O beta é mais próximo de zero em relação a... Elas performam de acordo com a sua capacidade operacional e não, vamos dizer assim, impactadas pelo macro de um preço de commodity, entendeu? Elas dependem muito mais da sua capacidade de execução do que o preço de uma commodity. E no Ibovespa, a gente compra mais quando as commodities estão na alta. Se não me engano, lá em 2008, quando as commodities estavam bem altas antes da crise, elas representavam mais ou menos, posso estar enganado, mas uns 50%. 5 anos depois, quando as commodities estavam em baixa, 6, 7 anos depois, quando as commodities estavam em baixa, elas representavam 20%. Então, você comprou na alta e vendeu na baixa. Essa é a regra para você perder dinheiro. Ou seja, e aí tem outro ponto também, né? O Ibovespa é criado para medir, para ser um termômetro, e talvez ele não tenha sido pensado, como os outros índices também não foram, mas aí aqui isso se torna mais grave, não foi pensado para ser um índice passivo a ser seguido. E aí a gente acaba seguindo, e acaba levando esse tipo de problema para casa. Agora, já que você comentou sobre o não problema das ações brasileiras, mas da metodologia de construção do índice, que é basicamente como se a gente fizesse um fundo quantitativo buscando alfa negativo, a gente tem espaço para stock picking
no Brasil? Muito. A gente já fez muito backtest e o que a gente viu é que aquelas premissas do factory investing lá de fora, de comprar ações baratas, ações com baixa volatilidade, no Brasil, quem seguiu essas metodologias se deu muito bem, né? E acho que a Suno é um exemplo disso que foi possível. Assim, todas as nossas carteiras batem o índice. O nosso fundo de ações está batendo o índice com ampla folga. Pode ter sido sorte? Pode ter sido sorte. Quanto mais o tempo passa, menos a sorte teria impacto em teoria. Então, assim, os resultados estão aí. Pelo menos foram bons até hoje de quem fez o stock picking. Maravilha. E falando do fundo de ações, Legal. Conta um pouquinho aí do que... E a Suno começou com um pedaço de caso de análise, Sim. mas foi desenvolvendo uma série de braços diferentes de negócio, inclusive a própria gestora e mais recentemente desenvolvido bem a parte de wealth. Conta um pouquinho pra gente como é que tá, agora puxando o lado empreendedor, né? Como é que tá a história da Suno, o que vocês estão olhando pra agora? Legal. A história da Suno ela sempre foi construída em cima de 2 pilares, que é, a gente acredita num determinado produto, numa determinada estratégia. 2, a gente acredita que nós temos capacidade de sermos competitivos nessa determinada estratégia. Se a resposta for sim, para ambos, a gente está disposto a criar produtos. Então foi assim que a gente criou a Research, que a gente acredita que hoje a gente é líder, né? Em termos de, pelo menos, acesso no site, métricas que a gente consegue monitorar. A Asset, né? Então, os fundos estão praticamente todos no quartil superior das suas respectivas categorias desde que foram criados. Então, a gente tem criado cada vez mais produtos que a gente acredita aí que tem uma capacidade de criar algo novo, diferente e que entregue resultados acima da média. Então, sempre que a gente vê uma ineficiência no mercado, a gente fala, a gente tem capacidade de criar algo melhor? Se a resposta for sim, por que não fazer? Qual o tamanho da Asset hoje em PL? Hoje acho que a gente está por volta de 1,5 bi. 1,5 bi. Em quanto tempo? Foram os últimos 24 meses, né? Eu acho que foram pouquíssimas assets independentes que tiveram esse crescimento nesse período dessa magnitude. E aí você... Puxa, 1,5 bi em 24 meses E com o CDI subindo, né? E com o CDI subindo também. Porque a gente teve esse período, se a gente pega os últimos... no último ano, a indústria de fundo inteira tomou um saco. O pessoal fala, taxa de juros alta, lá, a Faria Lima comemora. Eu não via ninguém feliz. Teve 300 bilhões, acho que, de saque da indústria de fundos nos últimos 12 meses. Pode estar errado um pouquinho, algumas dezenas de bilhões para baixo, para cima, mas foi mais ou menos esse número aí. Com certeza não foi boa para a indústria de asset. Talvez seja bom para um outro banco, né? Mas para a Faria Lima, que é muito drivada por assets, por investment banking, né? Certamente os juros altos não são bons, isso vocês podem ter certeza. E quando você construiu, né? E quando vocês construíram a Asset, já tendo a casa de research, o que aumenta atrito, o que ganha sinergia, se é que tem alguma sinergia, se você acaba não ficando tão separado que você perde sinergia. Como é essa dinâmica entre os produtos? É uma boa pergunta. Eu acho que as sinergias que existem, elas se dão muito porque a gente tem uma empresa que tem uma certa visibilidade e que nem todo mundo queria ler um relatório, né? Essa foi uma demanda que a gente viu. Quando a gente criou a Suno, a gente construiu, de certa forma, em cima de uma premissa errada, que todo mundo leria um relatório, né? E a gente fez algumas estimativas, alguns estudos que a gente acha que só 5, 10% das pessoas querem ler um relatório. As outras, 90, 95% das pessoas, elas preferem comprar um produto estruturado, né? Um fundo, etc. Daí a gente falou, poxa, a gente só está servindo 5, 10% das pessoas que confiam na gente. A gente tem a opção de ou abandonar os outros 95% das pessoas ou criar soluções melhores do que o mercado tem, ou entre as melhores que o mercado tem, corte superior, como eu te disse. E foi isso que a gente resolveu criar através da Asset.
criar um produto para esses outros 95%, para que a gente não abandonasse elas, né? A Asset, ela, nos fundos de ações, a gente só compra aquilo que a Research recomendou, depois de ter sido recomendado, então não tem nenhum potencial conflito, né? Fazer um front run, isso não existe, a gente só compra... Você comprar o ativo pela Asset e depois você... a gente... Supondo que você tivesse a força de mexer o mercado, né? E que as áreas também tivessem uma comunicação intensa. A gente só compra nos fundos listados, nos fundos de ações, depois das indicações, e nos fundos listados nossos, a gente não analisa na Research. Então, o professor Baroni não analisa o fundo de CRI, não analisa o SNFF, não analisa o fundo de logística, assim sucessivamente. A gente acha que com isso qualquer potencial conflito deixa de existir. Interessante. Então, vocês não têm cobertura dos próprios fundos? Dos próprios fundos não temos. Né? As pessoas até pedem, mas daí a gente tem que escolher. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Mas eu entendo que aí você tem justamente essa trava de conflito de interesse. Distribuição. Primeiro, quais fundos vocês têm hoje, né? Em quais categorias? E segundo, quem quiser comprar esse fundo, por onde encontra? Bom, a gente tem alguns fundos imobiliários, né, o SNLG, SNCI, SNFF e o SNEL, que ainda não é negociado na Bolsa, vai ser negociado em algum momento. A gente tem um FIAGRO, chamado SNAG 11, é um dos mais populares do Brasil, FIAGRO, né? A gente tem o SNID 11, que é uma categoria nova, ou ainda não tão popular, que são os fundos de debênture de infraestrutura, que o nosso é um dos que tem mais cotista também. Mas é uma categoria muito pequena. Mas que eu acho que vai engatinhar ao longo do tempo, mesmo porque o Brasil precisa investir em infraestrutura. E a gente tem um fundo de ações global, né? A gente tem um fundo de ações Brasil, um de small cap e um de previdência, né? Esses fundos estão praticamente todos ali no quartil superior de performance das suas respectivas categorias. Então acho que a Asset tem feito um bom trabalho até então. E aí para os fundos não imobiliários, como é que é passivo de vocês? Muito investidor, pessoa física. A gente está aqui na feira da XP, vieram alguns institucionais, family offices, até fundos de pensão que estão frequentando a feira, vieram nos procurar também. Mas hoje é majoritariamente investidor individual, né? Investindo via plataforma mesmo? Investindo através das plataformas, sendo a XP a principal. E até por isso a gente está aqui, né? Tem que fazer um relacionamento com essas plataformas. Agora, eu queria aproveitar sua participação para... Você comentou que 5% dos investidores que confiavam em vocês liam relatórios. Agora imagina o que é pra gente que é base de dados, né? Você convencer o investidor a ler demonstrativo financeiro, aí que é difícil mesmo. Mas pensando um pouco nessa cultura do brasileiro como investidor, a gente teve uma evolução bacana de número de CPFs na bolsa, mas ainda com tickets muito pequenos, muito voltado com o trade curto. A gente vê o investidor indo para, por exemplo, ativos mais arriscados, como criptoativos, antes de ir para a bolsa. Isso me deixa pessoalmente um pouco preocupado com o desenvolvimento do mercado financeiro aqui no Brasil. De como é que a gente vai fazer com que essa base cresça sólida? Porque se você entra na bolsa, toma uma pancada, você sai eventualmente, é mais difícil voltar do que se você nunca tivesse entrado. Eu queria ouvir a sua opinião, você que está perto desse mercado, vendo, sentindo esse mercado muito próximo. Para onde a gente vai no mercado financeiro brasileiro? Como a gente faz? Como a gente consegue fomentar? Quais iniciativas a gente poderia ter para fomentar mais esse mercado e trazer o brasileiro para investimento de verdade? O que eu quero dizer investimento de verdade é não só comprar dívida do governo. Bom, é o que a gente tenta fazer desde o começo, né? Que é ensinar essa filosofia de longo prazo, de investimentos em renda variável, que eu acredito que é a mais vencedora de todas, né? Basta ver as grandes fortunas da Bolsa no Brasil fora, foram construídas com essa visão que você citou aí, de investimentos em renda variável, pensando no longo prazo, né? O que nós fazemos lá na Suno é
fazer a estratégia da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente acredita que boa parte dos investidores que vieram para a Bolsa nos últimos anos, quando a gente começou era 500 mil investidores, hoje são 5 milhões, boa parte seguem essa filosofia também. São todos? Não são. Para esses que não seguem essa filosofia, eu desejo boa sorte. E talvez o mercado de capitais não seja para eles. Mas essa é a filosofia que eu vi mais gente prosperando, e o que eu posso fazer é tentar ensinar. A gente faz isso muito através de redes sociais, através da produção de conteúdos para sites, para livros, né? Então, é assim, acho que é na insistência. E eu frequentando aqui a feira, pô, o que não faltou foram exemplos de pessoas que nos procuraram. Ô, Thiago, comecei a investir com você e tal. Hoje já consigo viver dos rendimentos. E eu acho que quanto mais exemplos nós tivermos, né, de pessoas que alcançaram, esse pai vai passar para o filho, né? Eu, de certa forma, fui um exemplo disso. Meu pai, ele é um investidor de bolsa praticamente desde que nasceu, porque a família dele era de uma empresa listada na bolsa, então ele conviveu com uma vida de uma família que tem ações, né? E ele passou. Então, quanto mais investidores tivermos, mais a próxima geração já vai crescer dentro desse ambiente. Então, acho que estamos no caminho certo. Talvez não na velocidade que poderíamos, por conta até desses juros altos, mas daqui a pouco os juros baixam e as pessoas começam a buscar informação novamente. E acredito que boa parte das pessoas que buscarem informação certamente vão ficar no mercado a longo prazo. Maravilha, Thiago. Muito obrigado. Já agradecendo, né, pela sua participação aqui, por esse bate-papo, esse esclarecimento. Eu queria que você aproveitar aqui para você contar um pouquinho justamente da Wealth. Como é que foi essa iniciativa aí? De onde veio a ideia? Como é que estão aí os passos dessa nova empreitada Suno? Legal. A Wealth da Suno vem também com aquela lógica que a gente falou, né? De acreditamos no produto e acreditamos que poderemos ser competitivos. A gente acredita nesse modelo, acredita que para muitos investidores que não têm interesse no mercado de capitais ou em investimentos, não é porque uma pessoa não tem interesse em investimentos que ela não reconhece a importância dos investimentos, né? Eu dou um exemplo dentro de casa. Minha mãe, ela não é uma pessoa que se interessa por investimentos, mas ela é uma pessoa que entende a importância dos investimentos. E eu acredito que para pessoas com esse perfil, você ter uma assessoria ou quem sabe uma Wealth pode fazer muito sentido. E a gente tem um know-how muito grande em produtos ligados à renda variável, né? Tanto produtos nossos como produtos de terceiro, avaliar capacidade de gestão. E a gente criou uma Wealth que acho que um dos nossos diferenciais, ao contrário de talvez outras Wealths, é ter uma pegada mais forte de renda variável. Obviamente, quando o mercado vai bem, as carteiras tendem a ir melhor. Quando o mercado vai mal, as carteiras tendem a ir um pouco abaixo da média. Mas o importante é que o cliente esteja alinhado, né? E eu acho que boa parte das Wealths do Brasil, e sem juízo de valor nenhum, elas têm um perfil muito mais de renda fixa, né? E a gente acha que tinha espaço para ter uma Wealth para esses investidores com um perfil um pouco maior de renda variável. Óbvio que a gente tem renda fixa nos portfólios, mas eu acho que o nosso diferencial é ter um know-how muito grande em renda variável. Maravilha. Thiago, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Imagina, um prazer receber você aqui no Você com Dinheiro. Valeu. Obrigado, muito obrigado a Suno pela participação aqui do Thiago. Muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir.
Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavic. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no